Bem-vindos ao Diálogo. Bom, nosso tema de hoje é uma daquelas decisões ah, que ecoam por uma temporada inteira, sabe? A surpreendente escalação do Daniel Sales, um garoto recém-promovido da base como titular no Clássico dos Milhões de 2026 pelo Flamengo. Uma escolha, assim, pessoal e, ao que tudo indica, solitária do técnico Felipe Luiz. E eu acho que é fundamental a gente dizer que toda essa nossa análise se baseia em informações de bastidores que vieram à tona, né? Elas nos dão um panorama assim muito mais claro dos enormes riscos e, claro, das recompensas estratosféricas que estavam em jogo ali. Exatamente. O que nos leva à questão central do nosso encontro de hoje. A decisão de escalar o Daniel Sales, que foi descrita como uma aposta solitária do Felipe Luiz, foi um movimento estratégico genial para valorizar um ativo de 50 milhões de euros? Ou foi uma aposta imprudente, perigosa, que colocou em risco não só o futuro do jogador, mas todo um plano de venda recorde do clube? Eu vou defender que a escalação foi, sim, uma decisão calculada e visionária, uma peça indispensável na estratégia de longo prazo do Flamengo. E eu vou argumentar que foi um risco desnecessário e irresponsável com o ativo mais valioso que o clube tinha em mãos. Uma jogada que, olha, por muito pouco não terminou em desastre. Olha, a decisão do Felipe Luiz de escalar o Daniel Sales naquele clássico não foi apenas um ato de coragem. Para mim, foi a execução calculada de um plano muito maior. O material que a gente tem revela algo crucial. Ele não foi só mais um jovem lançado aos leões. Ele foi o único garoto da base a sobreviver entre os titulares. Isso por si só já é uma declaração, né? Mostra uma confiança, assim, monumental da comissão técnica. É um sinal claro de que ele não estava ali só para compor elenco, mas para ser protagonista. E o resultado, até onde deu, validou a aposta. Mesmo atuando de forma improvisada, ele teve a maturidade e a qualidade para anular o Vasco. Isso prova não só o valor técnico e tático dele, mas o que é ainda mais raro, o poder mental num cenário de pressão máxima. Essa escalação está totalmente ligada ao plano secreto da diretoria para arquitetar uma nova venda recorde. Expor o jogador com sucesso num palco desses não só aumenta o valor, acelera o processo em meses, talvez anos. A escolha dele em detrimento de um veterano como Alexandro não foi um acidente, foi um recado claro para o mercado europeu. Foi a transformação da promessa em realidade ao vivo. Eu já enxergo essa situação por um prisma completamente diferente. Para mim, a escalação do Daniel Sales foi uma aposta perigosíssima. Um flerte com o desastre, que por sorte não se concretizou na sua totalidade. Lançar um único jovem, fora da posição natural dele, ou seja, improvisado, num dos jogos de maior rivalidade e pressão do futebol brasileiro, isso já beira a imprudência. E a prova de que esse risco não era só teórico, mas dolorosamente real, está no fato mais duro que a apuração revelou. O jogador sofreu uma lesão grave que o tirou do jogo. Isso não é uma hipótese, isso aconteceu. O risco se materializou. A minha questão fundamental é: qual é a lógica por trás disso? Por que arriscar um ativo com um contrato de 50 milhões de euros, que é a peça central de um plano secreto de venda, por um único resultado? A lesão que o tirou do clássico podia ter sido pior, podia ter comprometido o ligamento, exigido cirurgia, meses de recuperação, podia ter destruído a tal aposta de 311 milhões de reais. A prioridade de um gestor, seja o técnico ou o diretor, deveria ser proteger um ativo dessa magnitude, não expô-lo a um perigo tão evidente. Mas aí é que está o ponto central do futebol moderno. A exposição inteligente é o que gera valorização exponencial. Eu respeito sua preocupação com a lesão, mas ela não pode apagar o que aconteceu antes dela. A performance dominante anulando o principal rival num clássico televisionado para o mundo, isso faz o valor de 50 milhões de euros parecer o ponto de partida, não o teto. Pensa no efeito dominó. Não são só os diretores de Real Madrid ou Manchester City que estão assistindo. É a mídia esportiva europeia, são os agentes, os olheiros. De repente você cria um leilão informal antes mesmo de uma proposta oficial chegar.
É isso que transforma uma venda de 50 milhões numa de 80. O risco que você corretamente aponta era o preço de uma recompensa muito maior. Solidificar a percepção do mercado de que ele não é só um jovem talentoso, mas um jogador pronto. A valorização não acontece em treino ou em jogo contra time pequeno. Ela acontece sobre os holofotes. Respeito o argumento da valorização, mas ele ignora o fato mais concreto que a gente tem: a lesão. A gente não pode debater a hipótese do sucesso e esquecer a realidade do que aconteceu. A lesão é a prova cabal de que o risco superou a recompensa potencial naquele momento. A questão que eu coloco é: como essa lesão, cuja gravidade é citada, impacta a percepção dos compradores europeus? Um jogador que se machuca no primeiro grande teste de fogo pode ser visto como fisicamente frágil, injury prone, como eles dizem lá fora. Isso não diminui o valor de mercado dele, minando justamente o tal plano secreto. A valorização que você menciona é uma projeção. A lesão é um fato no prontuário médico dele. E mais, a existência de uma alternativa experiente e confiável como o Alexandro no banco torna a escolha ainda mais questionável. Não era uma situação de ele ou ninguém. Havia uma opção segura que protegeria o ativo e ainda daria competitividade ao time. A escolha foi deliberadamente pelo caminho mais arriscado. Entendo sua linha de raciocínio, mas eu enquadraria isso de uma forma diferente. A escolha pelo Daniel Sales em vez do Alexandro foi justamente o que deu à aposta o seu peso e a sua genialidade. Foi uma declaração de intenções. Se ele escala o Alexandro e o time vence, é só mais uma vitória. Ao escalar o Sales e ter aquela performance, o Filipe Luís não só ganhou o jogo taticamente, como validou um projeto de clube. A aposta solitária não foi imprudência, foi profunda convicção na qualidade do Daniel Sales. São essas decisões que separam os bons técnicos dos grandes técnicos. A coragem de bancar um talento que talvez ninguém mais no estádio escalaria como titular. E ele foi recompensado. A atuação do garoto até se machucar justificou cada segundo da aposta. Ele anulou o Vasco. Isso mostra que a análise do técnico estava correta. A lesão foi um infortúnio, um acidente de percurso que faz parte do esporte, mas ela não invalida a genialidade da decisão tática e principalmente estratégica. Mas a minha perspectiva é outra. Um técnico, por mais visionário que seja, também tem o dever, digamos, fiduciário de proteger os ativos do clube. Essa decisão pode ser vista não como convicção, mas como uma aposta pessoal, de alto ego. Vamos analisar o risco aqui. Se o Daniel Sales joga mal, ou se a lesão fosse ainda pior, quem arcaria com o prejuízo de dezenas de milhões de euros? A instituição, o Flamengo. Mas se a aposta desse certo, com um gol dele no último minuto, por exemplo, a glória seria de quem? Do treinador, o gênio que viu que ninguém mais via. O treinador colhe os louros da vitória, mas é o clube que arca com as consequências financeiras do fracasso. A responsabilidade de um técnico precisa ir além do resultado imediato no placar. Ela inclui a gestão de longo prazo do elenco e dos seus principais valores. O que me parece é que o Filipe Luís colocou a construção da própria lenda à frente da proteção do patrimônio do clube. Discordo que os interesses sejam conflitantes. Pelo contrário, estão perfeitamente alinhados. Uma venda recorde que só é possível com esse tipo de exposição beneficia a todos. Beneficia o clube com um caixa robusto, beneficia a reputação do técnico, aumenta o orçamento dele para futuras contratações. Um técnico medroso, que nunca assume riscos para proteger os jovens, também nunca vai desenvolver um jogador de 80 a 100 milhões de euros. Ele vai produzir jogadores bons, talvez ótimos, mas não fora de série. Para criar um ativo desse nível, você precisa testá-lo no fogo. O Filipe Luís entendeu que o plano secreto do Flamengo não era apenas vender o Daniel Sales, mas sim quebrar o recorde de transferências do futebol brasileiro. E para isso, não bastava ele jogar bem contra adversários menores. Ele precisava de uma noite de gala no Maracanã, num clássico. Foi exatamente isso que o técnico proporcionou. Seu argumento é forte, mas ele não leva em conta o que poderia ter acontecido se o roteiro fosse outro. E se a pressão fosse demais para um garoto, improvisado? Se ele cometesse um erro fatal, um pênalti, uma expulsão infantil? A convicção do técnico viraria teimosia em todas as manchetes no dia seguinte. E a mensagem enviada ao mercado seria o oposto do que se planejava: um jogador superestimado que não aguenta pressão.
A dependência de um jovem improvisado poderia ser interpretada não como uma demonstração de força do talento dele, mas como uma fraqueza estrutural do elenco. O risco de uma narrativa negativa era tão grande quanto o potencial da positiva. A lesão, por sua vez, introduziu uma terceira narrativa, a da fragilidade física. No fim, a aposta abriu a porta para múltiplas interpretações, e nem todas são favoráveis. Mas o fato é que a narrativa que prevaleceu foi a do talento geracional. A mensagem enviada ao mercado europeu com aquela performance, mesmo que incompleta, foi inequívoca. O Daniel Sales não é uma promessa para 2028, ele é uma realidade para agora. A lesão é um contratempo, mas a prova de conceito foi estabelecida. Isso não enfraquece, mas fortalece a posição do Flamengo em qualquer negociação. Eles não estariam vendendo só potencial, estariam vendendo performance comprovada no mais alto nível. O plano secreto não era só sobre vender, era sobre vender pelo maior valor possível. E aquela escalação, apesar do desfecho com a lesão, foi o passo mais rápido e eficiente para atingir esse objetivo. Foi um atalho de milhões de euros. Um atalho perigoso. Veja bem, a história é escrita pelos vencedores. Como ele jogou bem por 60 minutos, a narrativa se tornou positiva. Mas um plano estratégico sólido não pode depender de uma única noite de sorte. Um bom plano tem redundâncias, etapas, um processo de valorização gradual. O que a gente viu foi uma jogada de pôquer, um all-in. Se o plano dependia inteiramente do sucesso de um jovem improvisado num clássico, talvez o plano em si fosse falho. A mensagem que o mercado pode ter recebido é outra, a de que o Flamengo estava com tanta pressa para vender seu ativo que o expôs de maneira irresponsável. Isso pode até gerar desconfiança. Eles podem se perguntar, por que a pressa? O que era para ser uma demonstração de força pode ser lido como um sinal de desespero para fazer caixa. E eu não vejo como desespero, vejo como oportunidade. Filipe Luís viu uma janela, momento perfeito. Um clássico em casa, um rival fragilizado taticamente e um jogador em ascensão meteórica nos treinos. Ele não tirou essa decisão do nada. Ele conectou as variáveis e viu a chance de dar um cheque-mate no mercado. E sobre a lesão complicar a mensagem, eu diria que a atuação foi tão impactante que ela se sobrepõe à lesão. O que fica na memória do olheiro europeu não é a maca, é o drible, o desarme, a personalidade de um garoto calando um estádio. Esse tipo de imagem vale milhões numa mesa de negociação. Para concluir minha visão, eu reitero que, embora o resultado em campo até a saída dele tenha sido positivo, a lesão do Daniel Sales funciona como um alerta severo. Ela expõe os perigos de uma gestão que prioriza a exposição de altíssimo risco em detrimento da proteção. Quando se trata de um jogador com uma cláusula de 50 milhões de euros, que é a base de todo um planejamento financeiro, a cautela deveria prevalecer. O fato de ter quase dado tudo certo não apaga o fato de que poderia ter dado tudo terrivelmente errado. O clube teve sorte, mas sorte não é uma estratégia sustentável. E eu finalizo reforçando que o futebol de alto rendimento e a valorização de talentos nesse nível é um negócio feito de riscos calculados. A aposta no Daniel Sales validou o investimento, fortaleceu a estratégia do clube e, apesar do infortúnio da lesão, elevou o patamar do jogador aos olhos do mundo. Ele provou, no maior palco possível, que é de fato o ativo estratégico que o Flamengo acredita ter em mãos. A coragem do Filipe Luís, nesse caso, foi o que pode separar uma venda comum de uma venda que redefine os parâmetros do mercado sul-americano. O que fica claro é que o material expõe essa tensão inerente à gestão de um grande talento, né? Especialmente no futebol brasileiro, que é uma vitrine para a Europa. Existe a necessidade constante de desenvolvê-lo e exibi-lo, contra a obrigação igualmente importante de protegê-lo. Encontrar esse equilíbrio é talvez o maior desafio de um clube formador. Exatamente. E o debate sobre a decisão do Filipe Luís certamente vai continuar. A verdadeira dimensão e o resultado final dessa aposta de 311 milhões de reais só serão conhecidos com o desfecho do plano secreto e, claro, com um desenrolar da carreira que o Daniel Sales terá daqui para frente.